bem, meus queridos do... Deixa eu ver qual foi a turma que eu peguei aqui. Meus queridos do sexto. A gente vai entrar em um pedacinho do nosso assunto, que é o cálculo de áreas. Tá? Esse cálculo de áreas tem a ver com... é uma complementação das medidas de superfície, tá? Aquelas medidas de superfície, aquelas transformações a gente estava fazendo de metros quadrados para centímetros quadrados, e aí vai aquelas transformações levadas ao quadrado, a gente chega aqui nas áreas de figuras planas. Só deixar um detalhe que eu ia esquecendo e eu lembrei justamente agora. Uma diferença de perímetro e de área. Quando a gente está falando em perímetro, o que é o perímetro? É a gente calcular o contorno. Vamos supor que aqui eu tenho um quadradinho aqui, ó. Aí vou colocar só umas letrinhas aqui. Essas bolinhas que eu estou colocando aqui são os vértices, tá? Aqui são os vértices, que é o encontro de cada segmento aqui, ó. De cada lado, tá? E aí vamos supor que eu tenho aqui, isso aqui é A, B, C e D. Vamos supor que cada pontinho daquele ali essa é uma letrinha, o nome é uma letrinha. O perímetro, quando a gente está fazendo as questões aí, calcula o perímetro, o que é o perímetro. Para o pessoal ainda que tem dúvida, uma galerinha já sabe, mas às vezes não sabe explicar. O perímetro é quanto equivale esse contorno, ou seja, quanto equivale essa linha aqui, ó, até chegar, por exemplo, vamos supor que isso aqui é uma casa. E essa casa tem um formato de um quadrado. Aí quanto será o perímetro desse quadrado? Ou seja, se eu percorrer essa linha saindo de A até B, de B até C, de C até D e de D até A, ou seja, a gente der uma volta, a gente voltando aqui de novo para o A, a gente tem um perímetro. O perímetro é quanto equivale a essa linha aqui, ó, a linha, tá? Claro e evidente que tem que ser dado o valor dos lados, tá? Como o quadrado tem os lados são todos iguais, tá? Os lados são todos iguais, é uma característica do quadrado. Por exemplo, se fosse 2, 4, 6, 8 seria o perímetro, tá? Mas aí a gente vai falar hoje de área. E o que seria a área? A área é a parte de dentro, ou seja, essa parte aqui que está dentro dessa figura. Todas essas figuras aqui, a gente vai aprender a calcular a área, tá? Dessas figuras aqui, ó, da parte de dentro da figura. Perímetro é o contorno da linha, quanto equivale a linha. E a área é a parte de dentro, tá? Então é isso, a gente tem algumas formulazinhas para calcular cada figura. Algumas formulazinhas vão ser iguais, que é o caso aqui do retângulo e do paralelogramo. Mas a primeira área que a gente vai aprender é o quadrado. Imagina aqui que a gente tem um quadrado, esse L aqui, ó, significa lado, tá? Beleza? A característica principal do quadrado é que os lados são iguais. Parece um negócio meio besta, mas isso é uma característica do quadrado. E a área, coloquei esse A aqui, ó, a área do quadrado é igual. Pega a medida do lado e multiplica com a medida do lado. Ou seja, pegar um lado e multiplicar pelo outro. Se eu tivesse esse quadrado aqui, aí num exemplo que eu estava falando aqui agora, assim, vamos supor que a lateral desse quadrado fosse 2. O perímetro seria 2, 4, 6, 8, ou seja, eu ia somar os 4 lados e ia dar 8. Porém, se eu fosse calcular a área, seria 4. Seria 2 vezes 2, que dá 4, seria a área, a parte de dentro desse quadrado, tá certo? E aí, se essas medidas fossem centímetros, a área seria 4 centímetros quadrados, e se esses lados fossem metros, aí 4 vezes 4, ou 2 vezes 2 vai dar 4, seria 4 metros quadrados, tá? Não pode esquecer que é metros quadrados, é área, e o perímetro é só ou em centímetros ou em metros, não tem o quadrado, que a gente chama de quadrado, tá? Então, só recapitulando, voltando aqui agora, se a gente fosse calcular o perímetro, seria 8, se tivesse centímetros, ou 8 metros. Se caso a gente estivesse falando aqui de área, se também nesse
nesse quadrado tivesse lado medindo 2, aí seria 2 vezes 2 seria 4, ou 4 metros quadrados, ou 4 centímetros quadrados, ou 4 hectômetros quadrados, ou 4 quilômetros quadrados. Quero que vocês entendam que quando a gente estiver falando de perímetro, aí a medida, vou dar um exemplo aqui, ou vai ser em centímetros, ou vai ser em metros. Se a gente estiver falando de área, ou centímetros quadrados, ou em metros quadrados. O que eu quero que vocês entendam é que a área vai ser sempre ao quadrado, tá? Quilômetro quadrado, quilômetro quadrado, e o perímetro não vai ter o quadrado. É sempre sem o quadrado, beleza? E aí, para a gente calcular a área de um quadrado, claro que tem que ser dado o lado, e aí a gente pega o lado e multiplica pelo lado que vai dar a área. Se por acaso esse quadrado tivesse dado 5, 5 multiplicado por 5 daria 25, tá? E aí a gente chega no triângulo. O triângulo, a gente precisa de duas medidas para calcular a parte de dentro, ou seja, a área. Uma é a base, essa base aqui, tá? Representado pela letrinha B, geralmente vou colocar aqui, ó, letrinha B. E a altura, que é representado pela letra H. Porém, essa altura é o que vai do topo, ou seja, do vértice de cima, até o encontro dessa base, tá certo? E o H aqui, ó, é representado, a altura representa o H, beleza? Em alguns livros, acho que no de vocês não tem não. Mas alguns livros representa a letra H representa a altura, tá? E como é que a gente calcula a área desse triângulo? Só esqueci de colocar uma coisinha aqui. Agora, pronto. A área de um triângulo, a gente vai pegar a base, a medida de baixo, vai pegar a medida da altura, multiplica, base vezes altura, a gente multiplica e divide por 2. Não pode esquecer de dividir por 2. Se por acaso a gente tivesse um triângulo, vamos dar um exemplo aqui, onde isso aqui fosse 5 centímetros, a base fosse 5 centímetros e essa altura aqui fosse 2 centímetros, por exemplo. A área desse triângulo seria 5 multiplicado por 2 dividido por 10. Aí, ó, a área desse triângulo, 5 vezes 2, dividido por 2 aqui. 5 vezes 2 daria 10. 10 dividido por 2 daria 5. Como a gente está tratando de área, eu coloquei centímetros aqui, ó. E aí seria centímetros quadrados, porque a gente está falando de área. E a área tem o quadradinho, tá? As medidas aqui, ó, são iguais, centímetro e centímetro, então eu posso efetuar o nosso cálculo da área. Então, base vezes altura, que vai dar 10, depois dividir por 2, que dá 5 centímetros quadrados, tá? Tem em alguns exercícios, não traz essas medidas, não traz as medidas na mesma unidade. E aí a gente precisa transformar, deixar tudo para uma única unidade e efetuar justamente o cálculo da área, tá? Se por acaso aqui fosse centímetros e metros, ou milímetros e decímetro, a gente tem que transformar tudo para uma única medida e fazer os cálculos, tá? O exemplo que eu coloquei aqui foi esse, tá? Mas eu vou só apagar aqui para não ficar tão muita coisa para se ver no quadro. Então, vê a área do triângulo, a gente vai pegar a medida da base, vai pegar a medida da altura, multiplica e depois divide por 2, tá? E aí a gente chega em duas figuras, essas duas aqui, ó, onde a fórmula são as mesmas. Por quê? Esse desenho em preto aqui, ele é chamado de paralelogramo, tá? Esse desenho aqui em preto é chamado de paralelogramo. E aí eu coloquei em azul a base, essa parte de baixo, daqui até aqui
é a base, e a altura é o que vem de cima, do topo aqui, até a parte onde ele toca essa base, tá certo? Então, deixa eu colocar um Azinho aqui, e um Bzinho aqui, um Czinho e um Dzinho. Então, AB é a base, o segmento que vai de A até B aqui, ó, de A até B a gente chama de base, e o segmento que vem de cima até tocar essa base, ou seja, o segmento CD é a altura. De novo, ó, apresentando aqui o H. E por que são as mesmas fórmulas, tá? A área, aí não coloquei nem o P e nem o R, tá? Coloquei o A mesmo, a área, é a base multiplicado pela altura, só. E por que é a mesma fórmula? Porque se eu pegar esse segmentozinho aqui, ó, esse segmento de C até D e cortar, eu vou ter esse triângulozinho que ele se encaixa justamente aqui. Ele se encaixa justamente aqui, ó. E aí eu faço um retângulo. Então deixa eu só tracejar aqui também. E aí, ó, eu faço um triângulo, um retângulo, na verdade. Se eu tirar esse triângulo e encaixar aqui, a gente tem um retângulo, tá? A característica principal de um retângulo ele tem dois pares de lados iguais, ou seja, esse lado aqui é igual a esse e esse lado é igual a esse aqui, certo? Só resumindo, a área do retângulo e do paralelogramo são iguais, é a base multiplicado pela altura e só. Se eu tiver, por exemplo, vamos supor que essa base vale 7 metros e essa altura vale 2 metros. A área dessa figura, seja lá se for um paralelogramo ou se for um retângulo, 7 vezes 2, essa área daria 14 metros quadrados. Beleza, meus queridos? Um exemplo aí dessas duas figuras que tem a mesma formulazinha para calcular a área, tá? Base vezes altura. E aí a gente chega numa outra figura chamada trapézio. E aí para o trapézio a gente tem uma fórmula que é um pouco maior, porém, eu quero que vocês entendam que a gente tem 3 tipos de trapézio, tá? Mas eu acho que o que vai mais aparecer vai ser esse. Esse aqui é um trapézio retângulo. Esse aqui é um trapézio retângulo. Porque vai aparecer 2 ângulos retos. E aí eu expliquei na parte de ângulos, coloquei exemplos de ângulos. E o ângulo, quando ele é dito reto, é porque ele tem um ângulo que vale exatamente 90 graus. E aqui esse trapézio é dito retângulo, porque ele tem 2, tá? Aqui, ó, ele tem 2 ângulos retos, tá? E ele é dito, o nome dele é trapézio retângulo. A gente tem um trapézio chamado isósceles também, ó. Aqui, ó, isósceles. Isósceles. Deixa eu só colocar isso aqui mais pra cá. E por que ele é dito isósceles? Porque esse lado aqui, essa lateral é igual a essa. As medidas de um lado é igual ao outro. Por isso ele é dito isósceles, tá? Esse é um trapézio diferente desse e também diferente desse. Esse outro aqui é um trapézio chamado escaleno. Deixa eu colocar aqui escaleno. Onde diferente desse aqui, a medida da lateral é essa medida aqui, ó, daqui até aqui, é diferente dessa medida dessa outra lateral. Vou colocar 2 tracinhos aqui, e aqui eu vou colocar um tracinho para dizer que são lados diferentes, tá? Eu coloquei aqui um tracinho para dizer que esse lado é igual a esse, ou seja, trapézio isósceles. E o trapézio escaleno quer dizer que ele tem os lados totalmente diferentes, tá? E como é que a gente calcula a área desse trapézio? Independente do trapézio que a gente tem, a forma de calcular a área dele é igual. A fórmula é igual. Então, vê só. Os 3 trapézios aqui vai ter uma base menor, que eu vou representar pela letra Bzinho, vou representar por um Bzinho, e tem uma base maior, que é representado por um Bzão. Então, se
desse trapézio retângulo eu já coloquei aqui, ó, em cima aqui é uma base pequenininha, é o lado menor, aqui ó, base menor, e isso aqui é uma base maior. No trapézio isósceles aqui seria Bzinho, né, a base menor, e aqui seria o Bzão. No trapézio escaleno aqui seria o Bzinho, e aqui seria o Bzão. E aí, a altura é tudo que vem de cima para baixo, a altura, a letrinha H do trapézio retângulo, justamente essa medida aqui da lateral, tá? Se fosse no triângulo isósceles, seria essa medida que vem daqui até o encontro da base maior, aqui seria o H. E se fosse no escaleno, mesma coisa, de cima até a parte onde encontra a base maior, seria a altura. Mas independente do trapézio que a gente tem, a área, vou colocar aqui, ó, a área do trapézio é a base maior mais a base menor, tá? A gente tem aqui uma adição, a gente vai pegar a base maior, somar com a base menor, nós iremos multiplicar pela altura e depois de tudo isso a gente vai dividir por 2, tá certo? Então, independente do trapézio que a gente tem, a gente vai pegar a base maior, somar com a base menor, multiplicar com a altura e depois dividir por 2. Essa daqui é a fórmula para a gente calcular a área do nosso trapézio, independente do trapézio que a gente tiver, beleza? Só lembrando que a área é essa parte de dentro aqui da figura, tá? E por último, e que não tem no livro, a gente chega no losango, tá? Então o losango é essa figura aqui, ó, onde ela vai ter uma base não, a gente vai falar desse cruzamento que está dentro aqui, ó, de diagonal, ou seja, deixa eu só colocar esse pontinho aqui sendo A, esse pontinho aqui sendo B, esse vértice aqui, ó, sendo C, e esse vértice aqui sendo D. Então veja só, no losango a gente sempre vai ter uma diagonal, que é diagonal. Diagonal que vem, por exemplo, do ponto A até o ponto C, a gente tem uma diagonal, e do ponto B até o ponto D, isso aqui, essa linha aqui, a gente tem outra diagonal. Só que uma diagonal vai ser maior do que a outra. Esse exemplo que eu coloquei aqui, o segmento BD, veja só, o segmento BD, ela vai ser a diagonal maior. Diagonal maior. Tá certo, meus queridos? E aqui, ó, o segmento AC, essa linha que tem aqui, AC, vai ser a diagonal menor. Beleza? E aí eu vou representar para uma letrinha. Eu vou dizer que a diagonal maior vai ser o Dzão. E vou dizer que a diagonal menor vai ser o Dzinho. Pronto, Dzão e Dzinho. Dzinho como sendo a diagonal maior, Dzão como sendo a diagonal maior e o Dzinho a diagonal menor, tá certo? Então imagina que essa linha de BD é bem maior do que essa AC. Como é que a gente calcula essa área? Dá pra ver aqui, dá pra ver. E como é que a gente calcula essa área do losango? A área do losango, a gente vai pegar o Dzão, multiplicar pelo Dzinho e dividir por 2, certo? Fazendo isso, a gente tem a área do losango. Ou seja, pega a medida do maior, multiplica pela diagonal do menor e divide por 2. Beleza, meus queridos? E aí a gente vai fazer uns exemplos. Para colocar em prática isso aqui, tá? Vou gravar um outro vídeo. Deixa eu só apagar aqui.